Muitas vezes você vai ter que se submeter à força maior do ambiente para que você se dê bem e você consiga viver tranquilo. Cada ambiente tem um ponto em específico e uma singularidade. O ambiente onde eu trabalho, por exemplo, é um ambiente muito tóxico. Tem muita conversa fiada, muita conversa paralela e muitas pessoas inventando rumores e querendo dar conta da sua vida. E em muitos ambientes como esse, um ambiente tóxico onde você tem dificuldade de lidar com pessoas ou com o próprio contexto, é importante você cair na regra da aceitação. Quando você aceita que o ambiente é como é e ele não vai se transformar justamente porque você quer que ele se transforme, você consegue então de uma forma um pouco mais simples se adequar ao movimento, ao contexto e ao ritmo deste ambiente. O último vídeo eu falei sobre ambiente e esse também eu vou dizer um pouco sobre isso, mas de um ponto de vista mais onde você tem que entender qual é o seu lugar. Muitas vezes você vai estar em um lugar onde você não gosta, você vai estar em um local ou em uma situação da qual você não queria estar. Só que muitas vezes você precisa passar por essa situação para que você se fortaleça e dê o próximo passo. Eu costumo acreditar que tudo na vida é aprendizado. Todas as coisas que a gente passa, todas as merdas, as preocupações, todos os problemas são de alguma forma aprendizado. Jung fala muito sobre a questão da reintegração da experiência. A gente vive uma experiência uma vez, seja ela positiva ou negativa, e a partir daquilo que a gente experiencia, criamos então um nível de conhecimento. E esse conhecimento é reintroduzido na mente e a gente consegue seguir então criando maturidade, vamos dizer assim. Em cada ambiente da vida e em cada estágio que você está, independente de qual seja, adolescência, vida adulta, terceira idade, você está aprendendo de alguma forma. Muitas vezes você aprende pela dor, muitas vezes você aprende pelo amor. E em qualquer uma dessas esferas, você está criando maturidade, você está criando conhecimento para si. Aceitar que o ambiente exerce uma influência sobre você e sobre as demais pessoas faz parte da dinâmica de aceitação de que as coisas não estão no seu controle, ou pelo menos a maioria delas. Quando você aceita que a maioria das coisas não estão no seu controle, você foca então em mexer, em ajustar aquela pequena parte que você pode controlar. Muitas vezes você acaba nem controlando aquela pequena parte. Aquela parte se chama self, você mesmo, eu mesmo. Essa parte nossa que podemos controlar então se resume basicamente aos nossos sentimentos, os nossos pensamentos e principalmente o nosso comportamento, porque a forma como a gente se comporta mediante a situação gera consequência. Então, se você se comporta de uma forma um pouco mais neutra, você tende a evitar consequências negativas e às vezes conseguir consequências positivas. Se você aceita que o ambiente tem um certo viés sobre você, se ele te controla de alguma forma, pelo menos aquele microespaço que é a sua cabeça, o espaço onde você habita, você pode controlar. E muitas vezes a gente não controla porque a gente está no modo automático. E isso é basicamente normal porque o ser humano faz isso. O cérebro prioriza muitas vezes o automatismo para poupar energia. Por consequência, a gente acaba então não controlando a si mesmo. E quando a gente não tem esse controle sobre si, a situação tende então a descontrolar-se ainda mais. Por exemplo, hoje eu estava tendo uma conversa e uma simples frase que eu disse desencadeou toda uma discussão. A pessoa estava com raiva de outras coisas e ela direcionou essa raiva para mim. E eu percebi que aquela raiva que estava sendo direcionada a mim naquele momento não pertencia a mim. Eu não era o causador disso. Porém, eu expliquei para a pessoa, olha só, essa raiva que você está sentindo está direcionando para mim, não é comigo, você está com raiva de outra coisa. Então, em ambientes desse, quando você lida com muitas pessoas, o mínimo que você pode fazer por você mesmo é controlar a si próprio. Se você não consegue fazer isso, o mínimo de forma decente, a situação tende a sair ainda mais do seu controle. Já sabendo que a gente não controla quase porra nenhuma, principalmente em um ambiente informal de trabalho onde as coisas funcionam muito mais pelo convívio social do que pela hierarquia profissional do trabalho. Quando você aceita que o ambiente tem esse viés, ele tem essa modulação em cima de você, e muitas vezes você precisa aceitar também o que as pessoas fazem, porque às vezes você é o encarregado, você é o empregado, sempre tem alguém que manda em você. Então é importante você abaixar um pouco a cabeça, aceitar sim, até porque você está sendo pago para isso. Você está sendo pago para obedecer aquela pessoa, para fazer aquilo que ela pede ou manda, ou ordena. Para não gerar conflito, você precisa praticar a arte da aceitação. Aceitar que 90% da sua vida você não controla. Aceitar que as condições da sua vida são essas. Aceitar que você está vivendo este momento e você precisa passar por ele. Quando você aceita que você precisa passar por esses momentos, você abre uma margem muito maior do seu cérebro para absorver a experiência. E essa experiência se torna conhecimento, se torna maturidade. A maturidade, o conhecimento, vai te dar uma vantagem muito maior.
em situações onde vai precisar ainda mais de mais conhecimento, mais maturidade, de resiliência emocional. Então, a aceitação, principalmente do ambiente, do contexto que você está vivendo, é importante, porque faz com que você olhe para essa situação como algo passageiro. Tudo nessa vida é passageiro. Começando por esse vídeo. Esse vídeo tem um tempo em específico, eu nem sei em quantos minutos deve estar agora, mas esse vídeo tem um tempo em específico e ele vai acabar. Assim como o seu dia de trabalho, que começa às 6, às 7, às 8 e termina em um certo horário. Então, cada estágio da vida é uma fase. É basicamente como se fosse uma fase de videogame. Quando você aprende a passar por aquele boss, você consegue pular de nível e subir mais um degrau. As coisas ficam um pouco mais difíceis, talvez um pouco mais de responsabilidade, talvez um pouco mais de trabalho, talvez um pouco mais de esforço físico, esforço mental. Porém, se você está vivendo aquilo que você está vivendo hoje, o contexto hoje, você tem que aceitar essa situação. Acho que é o primeiro passo para que você consiga olhar a situação com bons olhos ou pelo menos limpar um pouco as lentes e enxergar a situação de um ponto de vista um pouco mais neutro. Nós precisamos afinar essa vista daquilo que nós vivemos, porque muitas vezes a visão ruim que nós temos das coisas é a nossa visão sobre as coisas. Então a gente precisa interpretar a nossa própria visão sobre as coisas. Será que aquilo que nós estamos vendo, que nós estamos enxergando, que nós estamos sentindo na nossa vida é de fato aquilo? Será que nós não estamos enxergando de forma distorcida? Será que nós não estamos envolvidos demais sentimentalmente, psicologicamente naquele ambiente e não estamos conseguindo enxergar então com clareza o que está acontecendo? Será que a sua vida está acontecendo uma situação da qual você precisa observar melhor e você não está conseguindo fazer isso? São pontos importantes a se pensar, porque quando a gente pensa nesse esquema de gerar dúvidas, é onde a nossa mente trabalha tentando entender e procurar uma solução. Muitas vezes você vai precisar admitir para você mesmo, aceitar que você está falhando em algum momento, aceitar que você está errando ou você errou em algum momento e que você pode melhorar e reajustar isso. É importante você reconhecer o seu erro, reconhecer as suas condições, reconhecer o ambiente e a situação em que você está. Porque o único jeito que você tem de transformar isso em algo positivo, em algo que vai te gerar uma boa consequência é aceitando, é observando, é reconhecendo, porque assim você consegue fazer reajustes necessários. Nós, como seres humanos, temos essa característica de reajustar. Nós somos adaptáveis a vários tipos de situação e ambientes. Então, por que aquele ambiente que está te estressando agora, que está te fazendo se sentir mal, triste ou cansado, deve ser encarado de uma forma negativa? A gente precisa modular um pouco mais como nós somos. A gente precisa enxergar um pouco melhor essa situação. Reavalie, reveja os contextos. Não tenha preguiça de pensar, não tenha preguiça de observar, de reobservar. Não tenha preguiça de ler a situação. Não tenha preguiça de observar, de reajustar. Não tenha preguiça de explorar os seus pensamentos, de questionar a si mesmo. Porque muitas vezes as pessoas que são cheias de si são pessoas que têm medo de, na verdade, admitir para elas mesmas que elas têm algumas falhas, que elas têm alguns defeitos e que elas precisam reajustar isso para serem melhores. Porém, não são todas as pessoas que conseguem enxergar isso, que as fases da vida são experiências. Então aproveite este momento e esse vídeo para que você consiga pensar dessa forma. Eu faço isso porque eu acredito que é certo. Eu faço isso e digo para você porque eu acredito que pode te ajudar de alguma forma. Enfim, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se você tá aqui até agora, meu muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.